Oi, pessoal. Meu nome é Karen. Eu sou ginecologista obstetra. Já trabalho há mais de 20 anos nisso. Estou aqui para começar nesse mundo novo de podcast, junto com uma amiga querida, para iniciar esse momento materno que toda mulher, quando decide engravidar, decide ir no ginecologista, saber o que que ela precisa fazer, o que que ela tem necessidade de estar fazendo de exames para poder descobrir se pode ou não, se tem alguma dificuldade, algum problema para engravidar. Daí eu trouxe a doutora Verônica Ferraz, especialista em reprodução humana, para estar falando aqui com a gente. Olá, pessoal. Então, como Karen já falou, sou Verônica, especialista em reprodução assistida. Inicialmente fiz ginecologia e obstetrícia, como Karen, e aí depois fiz minha subespecialidade em reprodução assistida. Certo? Eu trouxe a Verônica, que ela trabalha, a gente acaba trabalhando junto, certo? Eu mando pacientes para ela, como ela também manda pacientes para mim. É uma dúvida muito frequente que existe, que chegam muitas pacientes que estão já há algum tempo tentando engravidar e falam, eu não estou conseguindo engravidar, não sei o que está acontecendo. Elas chegam no consultório, eu acabo pedindo alguns exames de rotina, certo? Para poder fazer uma investigação inicial. Certo? A gente solicita alguns exames, né? Um exame que a gente costuma pedir com muita frequência é o hormônio antimuleriano para a gente poder ter uma noção da reserva ovariana da paciente. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, eu sempre falo que dentro da reprodução assistida, a palavra que eu mais falo, as duas palavras é reserva ovariana, porque isso é muito, muito, muito importante. E a gente fica muito feliz quando o ginecologista no consultório ele tem essa noção e passa essa noção de reserva ovariana para a paciente. Porque hoje ainda a maioria das pacientes no consultório, o que eu mais escuto é: se eu soubesse, eu tinha vindo antes. Se minha ginecologista tivesse me instruído, eu tinha vindo antes. Então, isso é muito importante, e eu fico muito feliz em trabalhar com você dessa forma, porque as pacientes chegam conscientes, chegam sabendo que precisam procurar e avaliar essa coisa que a gente fala tanto, que é reserva ovariana. Então, vamos lá. Reserva ovariana a gente estuda principalmente de 4 formas. A primeira é a idade. Então, aquela paciente que está próxima a 35 anos, a gente começa a se preocupar com a reserva ovariana dela, né? Porque a partir de 35 anos, a gente entra ali numa idade que a gente começa a gastar óvulo mais rápido, cai a qualidade ocitária também, então a gente começa a aumentar o risco de alterações cromossômicas no bebê. E isso acontece aos 35 anos. Muitas mulheres não têm essa noção. Eu até brinco com as pacientes que eu falo assim, a gente tem data de validade, por isso que a gente entra na menopausa. Enquanto a gente está na vida reprodutiva, no menarcne, a gente tem condições de engravidar. Então, o óvulo da gente, a gente está lá, ele tem uma data de validade. Se você usou, ótimo. Se você não usou, ele vai morrer. Exato. Por isso que acaba a vida reprodutiva da gente. A necessidade, então, de ir para um especialista. Eu normalmente acabo solicitando e já explico para ela: 35 anos é uma idade que você tem que decidir. Você quer engravidar ou não, vai fazer uma investigação ou não vai. Daí acabo mandando. Exato. Algumas pacientes eu oriento até a fazer um congelamento dos óvulos para poder pensar, às vezes, até posteriormente. Sim. Sobre isso. Que é muito importante, né? Aquela paciente próxima a 35 anos, não sei se eu quero ser mãe, não sei, ou então não quero. Mas você congelar, você preservar a fertilidade, te dá uma opção no futuro. Vários pacientes eu já tive que nunca quis ser mãe, mas sei lá, aos 40 e pouco, achou uma pessoa e de repente quer ser mãe, teve esse desejo, então ela tem essa possibilidade, né? Vem aquele instinto materno para poder querer, e daí às vezes não pode, porque não fez uma investigação antes, não foi investigado isso, não foi feita a reserva, não foi passado para ela. Daí quando a gente passa, elas até mudam o olhar. E fala assim, eu vou deixar lá, se eu quiser eu uso, se não quiser não uso. Mas aí chega em você e você acaba dando uma orientação maior. Sim. Então a primeira coisa é a idade, a segunda são os hormônios que a gente dosa ali no início do ciclo, então FSH, LH, estradiol no início do ciclo, normalmente eu peço terceiro a quinto dia do ciclo. Depois o famoso hormônio antimileriano, né, que a gente espera que venha ali
hoje é nosso padrão ouro, digamos assim, para ver reserva ovariana, e ultrassom para contagem de folículos antrais, que normalmente eu faço essa avaliação já no consultório, quando a paciente está ali na primeira consulta, ou se não tiver numa fase ideal, a gente remarca, enfim. Então, eu junto esses 4 parâmetros e eu tenho uma noção melhor da reserva ovariana da paciente, para que eu possa dizer a ela, olha, como que está seu horizonte reprodutivo. Se você não tem tanto tempo para esperar, então preserve sua fertilidade. Essa preservação da fertilidade pode ser através do congelamento de óvulo, ou, às vezes, já é um casal ali estabilizado e tal, mas eles não querem, não pensam em ter filhos, congelam o embrião, de repente, e aí te dá uma possibilidade de uma gravidez no futuro. E daí as 2 opções que teria seria o congelamento só do óvulo ou o congelamento já do embrião pronto. Exato. E quando eu faço esse congelamento do embrião, com relação a uma análise genética, eu já faço congelamento ele já tendo feito a análise genética? Sim, normalmente sim, porque eu sempre falo assim que esse processo todo do congelamento do óvulo, da fertilização in vitro, acontece um funil. Então, quando a gente começa ali o estímulo dos folículos, a gente tem, digamos, 10 folículos. Quando eu coleto esses óvulos, normalmente a gente tem uma pequena perda nesse número, porque às vezes é um folículo que não tem óvulo dentro, às vezes é um óvulozinho que está muito grudado na camada, quando eu vou lá puxar ele não vem. Então, a gente já pode perder ali cerca, digamos, de 20%. Desses óvulos, nem todos que a gente junta com espermatozoide vão virar embrião. Depois, hoje a gente deixa chegar no estágio de blastocisto, que é o 5º dia de vida, né? Então, o 5º dia de embrião. Então, nem todo mundo chega lá também a blastocisto. E aí, no final, a gente faz esse estudo genético. E a gente tem realmente umas alterações genéticas que são muito prevalentes. Então, a mulher, a partir de 38 anos, ela tem cerca de 70% de chance de alteração genética no embrião. Então, é uma chance muito grande. Quando eu falo isso para paciente no consultório, a paciente fala, 70%? 70%. Pois é. Elas não acreditam que tem essa chance toda, porque acham que já que estão na vida reprodutiva, elas podem. Ah, fulana engravidou com 46 anos, naturalmente não teve nada. Exato. Foi Mas sorte. isso é uma exceção. É exceção, é sorte. A maioria vai ter alguma coisa. Quando a gente vai investigar, tem alguma alteraçãozinha. Mas elas não acreditam nisso. Elas acham que a gente está exagerando. Então, e o que é que eu falo sempre? Por que é que a gente não vê esse tanto de alteração genética no meio da rua? Por quê? Normalmente são alterações tão graves que não nascem. Então, são alterações incompatíveis com a vida. A gente sabe dessa taxa porque a gente estuda os embriões no laboratório e a gente vê as alterações genéticas. Na rua, aquela mulher de 38 que engravidou, que deu certo, que era um embrião euploide, né? Ok. Mas, às vezes, é aquela menstruação que atrasou, sei lá, 3 dias, 4 dias, era uma gestação, ela nem soube que estava grávida. Nem sabia que estava grávida e perdeu. Exato. É aquela história, o organismo da gente é tão perfeito que ele consegue identificar uma malformação que é incompatível com a vida e elimina. E ela normalmente passa desapercebido. Às vezes a gente descobre isso em paciente com RH negativo, que daí já é uma outra história, né? Que daí a gente descobre porque não consegue engravidar pela incompatibilidade, mas acontece isso. E falando na reprodução e tudo mais, quais são as técnicas que a gente tem, que a gente pode estar oferecendo para essas pacientes depois que elas já passaram por toda essa variação, fizeram um estudo, fizeram uma reserva ou já estão prontos para o embrião ali estar pronto. Como que eu vou fazer? Quais são as técnicas que eu posso usar? Não tem só a fertilização, né? Não. Então, isso inclusive é uma barreira que a gente precisa vencer com as pessoas, porque assim, eu acho que você deve sentir isso no consultório. Eu sinto Quando você isso. fala, ó, vai lá para uma avaliação com o fertileuta, a paciente, né? Eu não quero fazer fertilização. Então, é muito importante a gente deixar claro para o paciente que a gente vai fazer uma avaliação e nem sempre tem indicação de fertilização in vitro. Fertilização in vitro é um tratamento de alta complexidade, não é para todo mundo, né? Pois é. Então, assim, quando a gente investiga aqueles casais que têm possibilidade de uma gestação natural, a gente tem a possibilidade de iniciar com tratamento de mais baixa complexidade, que é só um coito programado. A gente induz a ovulação, faz medicação para paciente ovular ou não. Controle com ultrassom para ver quando está ovulando, se está tendo ovulação. Exatamente. E aí a gente orienta aquela paciente, porque às vezes ela acha que está ovulando em outra época do ciclo, uma paciente que não sente muitos sinais de ovulação, mas a gente está vendo no ultrassom, a gente sabe.
Ou até a gente faz uma medicação e te fala, olha, você vai ovular tal dia, tal dia, você tem maiores chances de gravidez. E eu já tive muita paciente que engravida sim, né? Quando existe essa possibilidade. Outra coisa muito importante é a gente orientar estilo de vida. Eu já tive também muito paciente, você deve ter tido também, que às vezes ela tá com o estilo de vida completamente desregrado, não consegue engravidar. Muda apenas o estilo de vida e ela consegue engravidar. É mais ou menos isso. Eu tô até com 2 pacientes que acabaram de fazer cirurgia bariátrica, perderam em torno de 30, 40 quilos e não imaginavam que podiam engravidar, porque elas não podiam antes. Uhum. Daí agora elas conseguiram engravidar no susto. Acontece muito. Porque melhora o estilo de vida, melhora a alimentação, atividade física, tudo isso vai contribuir. Regula toda a parte hormonal, né? Isso é muito importante. E aí, depois do coito programado, a gente vai para inseminação artificial, que é uma coisa, assim, bem importante, porque a maioria dos pacientes chegam sem saber a diferença. O que é inseminação, o que é fertilização, às vezes acham que é a mesma coisa. Então, não é. A inseminação, ela ainda é considerada um tratamento de baixa complexidade. O que é que acontece? Na inseminação, a gente vai estimular a ovulação da paciente, só que a gente estimula leve, né? Para que cresça ali 1, 2 folículos no máximo. A gente não quer que cresça muito para não ter o risco de gestação múltipla. E aí, no dia que a paciente está ovulando, que a gente faz medicação para ela ovular, o marido vai colher o sêmen, ou às vezes a gente tem muito casal também de mulheres que querem que querem engravidar também, elas procuram o sêmen e a gente também pode fazer uma inseminação se ela tiver ali dentro daqueles critérios, né, de possibilidade para uma inseminação. Então, nesse dia é preparado o sêmen. Esse sêmen é preparado, a gente coloca um cateterzinho lá no colo do útero, injeta esse sêmen e a fertilização, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide, ele vai ocorrer ali na trompa como uma gestação natural. Né? Só que você programou aquilo. Exato. Já deixou preparado, o organismo, toda mulher está preparada para aquilo. Exato. Muitas vezes, às vezes é um fator masculino leve, a gente consegue capacitar aquele espermatozoide ali no laboratório, melhorar esse sêmen, né? Às vezes a gente consegue corrigir um problema ovulatório, então é um tratamento que também é uma possibilidade. Agora, normalmente a gente indica para quem? Para as pacientes mais jovens, então de preferência aquelas pacientes abaixo de 35 anos, que tem uma boa reserva ovariana, porque se não tem a gente não vai perder tempo, a gente já vai para alta complexidade. Tem que ter trompas boas, já que vai ocorrer a fertilização na trompa, e um sêmen bom, né? Que não seja, pode até ter uma alteração, mas precisa ser leve. Que daí seria aquele outro exame, aí seria só a sonografia para a gente poder estar avaliando como que está a permeabilidade das tubas uterinas. Exato. Se tem alguma coisa, se tem um enovelamento, se tem uma aderência, alguma alteração assim. Daí acaba sendo algumas pacientes com endometriose que a gente manda fazer uma cirurgia prévia para dar uma limpadinha lá dentro, para dar uma organizada para poder preparar. Exato. Para uma inseminação. Isso mesmo. E aí, depois a gente vai para a fertilização in vitro, né? Que seria o tratamento de mais alta complexidade. Então, na fertilização in vitro, eu gosto sempre de explicar, assim, que fica mais fácil para a paciente. Nós mulheres, né, como a gente começou falando, nós temos ali um cesto de óvulos que a gente nasce com ele e só tem ele para gastar. Diferente do homem, que a cada 3 meses está lá fazendo espermatozoide novo, né? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma, a gente tem aquele cesto, eu pego lá todo mês uma quantidade X daquele cesto e eu disponibilizo para o organismo. Então, quando eu conto minha reserva ovariana, se eu tenho 10 folículos, minha reserva daquele mês é 10. O que é que vai acontecer? Um folículo vai crescer, se tornar dominante e vai ovular. Os outros, como você falou, vão entrar em atresia, vão morrer, vão embora, a gente perde. Tchau. Mês que vem, eu vou lá, pego mais 10 do meu cesto e assim vai. Na fertilização in vitro, eu estimulo para esses 10 crescerem. Então, tem paciente que fala, eu não vou fazer porque vai captar um monte de óvulo meu, vou entrar na menopausa já já. Não tem nada a ver. Já ia perder, né? Ou então tem muita paciente que pergunta, mas eu tomei anticoncepcional a vida toda e minha reserva tá baixa. Tá, porque você só não ovulou, mas esse processo de pegar, de recrutar, disponibilizar e entrar em atresia, você continua fazendo. Né? Então, a mulher gasta o tempo todo mesmo. A mulher gosta de gastar. É aquilo que eu falei, tem data de validade. Usou, não usou, perdeu. Mas elas têm essa dificuldade de entender. Elas ficam nessa história, então eu não vou fazer indução de ovulação porque eu vou gastar tudo que eu tenho. Eu vou ficar sem nada. Daí o que eu costumo falar para elas assim, não é que você vai gastar, a gente vai tentar melhorar essa perda.
Ou Isso. seja, justamente o que você falou. Ao invés dela perder todos os 10, ela consegue ficar com uns. A gente consegue recuperar algum e tentar usar. Porque ela já ia perder. Ela já ia perder, então a gente estimula para coletar ali o máximo de óvulos. Outra coisa importante, se minha reserva é 10, eu não consigo com esse estímulo crescer 20 óvulos. Senão todo mundo com a reserva baixa, eu faria só um estímulo, só uma coleta e daria tudo certo. Porque tem gente que acha, você vai estimular para quê? Não é para vir muito mais óvulo, não. A gente só consegue estimular o que tem ali na sua reserva. Então, eu estimulo os 10, coleto esses óvulos, junto com o espermatozoide, para um fator masculino mais grave, um espermograma muito alterado. A gente consegue selecionar ali os melhores espermatozoides, e aí eu vou junto o óvulo com o espermatozoide e formo o embriãozinho no laboratório. Por isso que se chama fertilização in vitro, porque a fertilização vai ocorrer no laboratório. Essa é a grande diferença aí da fertilização e da inseminação. Depois desse embrião pronto, a gente tem a possibilidade de fazer o estudo genético, que é o que a gente estava falando antes, e depois eu implanto esse embriãozinho pronto dentro do útero. Daí vai programar a data para fazer a transferência e colocar ele lá dentro do útero. Exatamente. Né? E esperar que dê certo. Daí vem minha pergunta, que é uma pergunta que todos os pacientes fazem no consultório. Dá para escolher o sexo? Então, assim, não é permitido fazer a fertilização in vitro para escolher o sexo, né? E a gente também não tem como chegar no laboratório e juntar ali um óvulo com espermatozoide e fazer uma menina, né? Agora, quando o paciente tem indicação de fazer o estudo genético, no resultado do estudo genético vem o sexo do embrião. Então, é um exame que o casal tem o direito de receber, eles pagaram por aquele exame, né? Eles têm um laudo. Então, eles podem discutir com o laboratório qual o melhor embrião para eles implantarem, implantarem. Né? Então, a gente escolhe, acaba escolhendo o melhor para poder fazer isso. Sim, normalmente a gente escolhe o melhor por classificação morfológica, né? Mas às vezes tem paciente que quer implantar logo um menino, se for uma classificação boa também, pode optar. Pode optar. Até quantos óvulos a gente pode implantar? Ou depende da idade? Então, depende, mas hoje, depende da idade, né? Mas hoje existe uma corrente mais forte na medicina reprodutiva, que a gente tem uma tendência de implantar só um embrião. Então, tem muita paciente que fica triste com isso, porque quer chegar lá no consultório já engravidar de gêmeos. E a gente sabe que a gestação gemelar, ela tem muito mais risco. Risco de aborto, risco de parto prematuro. Eu vou dar trabalho para a obstetra vai ficar com raiva de mim. Eu fico triste. É porque é um sonho, é aquela ilusão de que, lindo, uma gestação de gêmeos, mas o pessoal não sabe o que está implícito naquilo ali, o que vem junto com a gestação gemelar. As pacientes, eu estou perguntando isso porque normalmente ela chega, mas eu já quero implantar 2 ou 3 para ver se dá certo, eu já tenho tudo de uma vez. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Sim. E outra coisa, os estudos mais novos, eles vêm mostrando o seguinte, se eu tenho 2 embriões, eu implanto os 2 embriões de uma vez, naquele momento eu tenho uma chance cumulativa maior de ter uma gestação, óbvio, porque eu estou colocando 2 embriões. Mas eu tenho mais chance se eu coloco um embrião, te preparo, coloco um embrião, deu errado, eu te preparo de novo, eu faço um outro tipo de preparo, eu mudo de estratégia e implanto outro embrião. Então, no fim, eu tenho mais chance de implantando um embrião. Mais chance de sucesso. Sim. Que nem sempre consegue numa primeira tentativa. Às vezes a gente precisa de mais de uma. E quando você gasta tudo de uma vez só, você fica sem opção. Infelizmente, né, assim, a medicina reprodutiva, como tudo na medicina, a gente não pode garantir, não é 100% de resultado, né? Tem muita coisa que a gente, acho que ainda vai crescer dentro da medicina reprodutiva. E a gente realmente não pode garantir. Nada é 100%. Como nada na medicina, porque não é matemática, né? Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. A gente tenta chegar o mais próximo possível disso, mas nem sempre, a maioria das vezes a gente não consegue. Elas têm que entender isso. É difícil até pra gente passar isso para elas. Algumas ficam tristes, principalmente aquelas que a gente vê que não tem mais reserva nenhuma, Sim. Que vai entrar naquele outro mérito de pegar uma doação de óvulo. Que isso também é o teu dia a dia, o que você pega, tanto de óvulo como de espermatozoide, né? Então, para aqueles pacientes que não têm a possibilidade de gestação com os seus gametas, seja o óvulo, seja o espermatozoide, eles podem contar com a doação de óvulos e de espermatozoide, né? Para isso existem bancos
tanto de óvulo quanto de espermatozoide, que o paciente precisando usar, ele, se for o sêmen, ele vai ver no banco de sêmen as características, existem alguns que são nacionais, outros internacionais, então eles vão ver ali as características que sejam parecidas com eles, vão escolher o doador, né, tem algumas informações, e se for de óvulo, a mesma coisa, vai tentar entrar numa fila, né? E aí o óvulo é mais difícil do que o sêmen, né? Eu achei que fosse mais fácil. Então, a fila é mais difícil porque normalmente as pessoas que doam óvulos são por doação compartilhada. Então, o que é que acontece? Digamos que eu estou fazendo um tratamento de fertilização in vitro porque o meu marido tem um problema ali no sêmen. E eu sou muito jovem, tenho uma ótima reserva, então eu vou na clínica, dou parte dos meus óvulos, né? A clínica fica com esses óvulos, né? E uma parte do meu tratamento é custeada. E aí, às vezes é difícil de ter essa doação, ter esses óvulos já disponível, né? E uma outra opção são alguns bancos de óvulos que são internacionais, que a gente pode trazer esses óvulos, comprar esses óvulos e usar aqui. Ah, tá. Eu achei que fosse mais ou menos compatível a gente achar os dois. Isso daí eu realmente não sabia. Essa O informação. sêmen é mais fácil, né? Porque até para doar é mais fácil. É mais fácil. A Acaba mulher, sendo mais para fácil. doar o óvulo, ela passa por um procedimento, né? Tem uma anestesia, tem Mas tudo é mais hormônio. fácil para o homem. Eu acho também. Então, tem um preconceitozinho com relação a isso. O que você aconselharia a paciente que está querendo engravidar, já tem um tempo tentando? Assim, primeiro a gente tem que pensar em que tempo, porque às vezes tem paciente que acha que o tempo já está tentando há muito tempo e não está, e tem paciente que já devia ter investigado há muito tempo e não foi. Então, é importante a gente definir o seguinte: paciente até 35 anos, é normal ela não engravidar dentro de 1 ano, se ela não tiver nenhum problema que ela já saiba, por exemplo, endometriose. Tá? Então, ela não tem nada, tá tentando engravidar até 35 anos, 1 ano, ok. Fez 1 ano, investigar tudo, não é normal. Acima de 35 anos, por conta da reserva ovariana e esse tempo que ela não tem mais, ela precisa começar a investigar após 6 meses de tentativas que não conseguiu engravidar. Após 40 anos. É bom já avaliar a reserva ovariana. Então, a gente começaria pelos exames laboratoriais, exames de imagem. Sim. E a esterossalpingografia e para o marido um espermograma, Espermograma. né? Que são os 2 exames que eu digo assim, que vão triar o que a gente vai fazer. Porque se você tiver um problema nas trompas, você não vai engravidar natural. Se tiver trompa obstruída, né? Se o sêmen tiver um problema grave, também não vai conseguir. Então, já precisa passar por um tratamento de alta complexidade. E uma coisa muito importante, Karen, de uma paciente que a gente até compartilhou, você me encaminhou uma paciente que ela tinha uma reserva ovariana baixíssima. E a mãe dela tem entrado em menopausa precoce. Eu sei. E assim, ela não tinha atentado a essa história, né? Que a mãe tem entrado em menopausa precoce. Ela tem um risco também muito maior, já que a mãe entrou antes dos 40 anos de idade na menopausa, de entrar na menopausa antes. Só que um agravante para os dias de hoje é que nós mulheres não engravidamos normalmente mais tão cedo. A grande maioria engravida mais tarde, 35, 36, 40 anos estão engravidando. Daí a gente perde esse parâmetro, elas já chegam pra gente numa situação que fica mais difícil da gente conduzir. Exato. Então, a mulher que vai entrar em menopausa precoce, né, antes dos 40 anos de idade, aos 35, 36, ela já tem uma reserva muito baixa. Então, isso é muito importante. Saber da história familiar, né? Saber se a mãe entrou em menopausa precoce, se tem alguma irmã, se a irmã é mais velha, se ela tem uma reserva baixa, dizer para a irmã mais nova, olha, avalie a sua, né? Porque você pode ter uma dificuldade lá na frente, às vezes a irmã é muito jovem e não pensa nisso, mas lá na frente vai... Como chegam as pacientes falando assim, mas minha mãe teve dificuldade para engravidar, mas só que ela não se atenta que ela pode ter. Ela não atenta que isso daí pode ser uma dificuldade, já uma herança genética que ela vai ter. Então, ela sabe disso, comenta na família, mas esquece dela. Exato. Que acaba acontecendo com muita frequência.
Com relação à fertilização, chega paciente acima de 40, já ir realmente para uma técnica mais... Assim, não existe uma idade, né, que a gente diga assim, você precisa pegar o óvulo doado, ou você não pode estimular, não existe bem esse limite, né? Enquanto há folículo, há esperança. Há óvulo, há esperança. Porém, a gente sabe que com a idade, acima de 45 anos, por exemplo, é bem mais difícil a gente conseguir um embrião geneticamente normal. Mas, assim, às vezes tem aqueles casos atípicos, pacientes acima de 40 anos que têm uma reserva muito boa e conseguem embriões, né? Então, precisa avaliar, precisa estudar cada caso individualmente, saber qual a melhor possibilidade para aquele casal. Certo. Algum conselho? Corra. Porra, não fique esperando assim, vou esperar mais um ano, vou ver o que acontece. Não dá para esperar. Precisa passar na sua ginecologista, né? Procurar um profissional que esteja realmente antenado, digamos assim, né? Que a gente, infelizmente, tem ainda muita paciente que perde muito tempo no ginecologista. Que era para o ginecologista ter encaminhado, não encaminhou. Ter pelo menos solicitado um exame para a gente poder dar uma olhadinha como que tá, ver se tá ovulando, se não tá ovulando, como que tá a reserva. Eu pego muita paciente assim no consultório que ela já chega. Um dos motivos de eu ter te chamado, que eu pego as pacientes que elas já chegaram de outros colegas que o colega não investigou. Não é nem porque ele não saiba, é porque ele achou que não tinha necessidade, às vezes pela idade, de fazer uma investigação. Mas acaba perdendo tempo. Aquela história, corre. Tudo isso é muito novo, né? Então, assim, principalmente aqui na Paraíba, a gente começou a ter as técnicas de reprodução e fazer os procedimentos aqui há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo. Então, assim, isso não está muito presente no diálogo entre as pessoas, né? Entre as próprias amigas, de atentar para isso. As coisas estão mudando mais agora. Então, tem muita gente que não sabia. E tem gente que tem vergonha de dizer que fez um procedimento para poder engravidar, como se ela se sentisse inferiorizada perto das outras que engravidaram naturalmente. Que é besteira, mas as pacientes se sentem inferiorizadas. Eu vejo isso, elas ficam até meio deprimidas no começo, porque a colega engravidou sem fazer nada e ela está tentando ainda. Isso é o sentimento, né? Cada pessoa, assim, sabe do seu sentimento. A gente, às vezes, não sabe o que é que vai passar. Só sabe realmente a dor, que é muito grande. Quem luta e não consegue, quem passa, né? Mas, às vezes, a paciente, ela se sente realmente mal porque tá tendo que fazer uma fertilização in vitro. Enfim, não tá conseguindo, às vezes fez uma tentativa, não conseguiu, é muito doloroso, né? Eu vejo isso todos os dias, então eu compartilho, assim, essa dor com as pacientes, não é fácil. Não é fácil não, até quando engravida ainda tem um longo processo, que ainda fica indo para você, indo para mim, para poder chegar num ponto que assim, tá tudo bem, pode continuar. É difícil, é um processo longo. Verônica, muitíssimo obrigada. Muito obrigada por tudo. Agradeço demais você ter vindo, ter participado. E veremos outras vezes para você poder vir. Com certeza. Tem muita coisa para a gente falar ainda, viu? Tem muita coisa para ser debatida ainda. Eu queria agradecer o convite, agradecer a honra de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto e gosto tanto. Obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui. Parabéns, né, por esse projeto, que vai levar muita informação importante para as pessoas. Isso é muito importante, vai ajudar muita gente, esse seu novo projeto. E obrigada por me deixar estrear isso aqui. É um prazer ter você aqui comigo. Agradeço demais. Agradeço muito mesmo, tá? Obrigada aí. Obrigada, pessoal.